Olá, irmãos, paz esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e com um tema muito importante. Dessa vez, nós vamos destrinchar esse tema e vamos falar o que a Bíblia prega sobre o tal, sobre o mesmo. Mas antes, vamos fazer uma oração com o Diácono Paulo para que Deus possa abrir as mentes e abençoar você e a sua vida. Diácono Paulo, faça a oração em nome de Jesus. Irmão Giliard, Pai, seja contigo e com todos os irmãos que nos escutam. Oramos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te damos graça pela oportunidade de estar aqui. Nós te pedimos, Pai querido, que todos aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo seja abençoado mediante a tua santa e bendita palavra. Pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pois é, irmãos, aqui estamos presentes mais uma vez. É tão importante a gente falar de temas para o aprendizado e crescimento espiritual das pessoas, né, Diácono Paulo? Esse aqui é o meu irmão, Diácono Paulo, sempre me auxilia, está aqui mais uma vez, né, da Igreja de Deus em Alto Alegre, para falarmos sobre o tema o batismo bíblico. Amém, Diácono Paulo? O senhor está preparado? Amém, irmão Giliard. Sim, Deus sempre nos capacita, Amém. nos dá a condição, né, para falar do amor de Deus. E o tema muito importante que você nos traz, que é falar sobre o batismo. Então vamos falar sobre o batismo, porque na realidade é um mandado de Jesus, né? Jesus, quando ressuscita, ele ensina os apóstolos como eles deveriam batizar. Então, irmão Giliard, vamos começar realmente em Atos, porque o que aconteceu em Atos depois do dia de Pentecostes? Vamos para Atos capítulo 2. Amém. Né? E peço que os irmãos também acompanhem, tá bom? Então nós vamos falar sobre o batismo bíblico. O primeiro batismo que a gente encontra, ou exemplo, né, Diácono Paulo? É lá em Atos 2, verso 38, não é isso? Isso. Então eu vou fazer uma leitura e o Diácono Paulo ele vai explicar esse verso bíblico. Amém? Então vamos lá. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diácono Paulo, segundo o que a gente já consegue ver aqui, se trata de um batismo. É alguém fazendo ato batismal, não é isso? Por que a Igreja de Deus batiza em nome de Jesus? Sem sombra de dúvidas, irmão Giliard. Aqui houve sim um batismo. Nós estamos aqui vivendo depois do dia de Pentecostes, né, a qual Deus derramou do seu Espírito, e Pedro agora está orientando aqueles irmãos que estavam naquela situação, do acontecimento, e aqui alguém pergunta a Pedro, o que se deve fazer, né? Amém. E Pedro, imediatamente, ele usa essa expressão, né? Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus. E a Escritura diz que quase 3.000 pessoas naquele dia foram batizadas em nome de Jesus. Então, por que Pedro batizou em nome de Jesus, irmão Giliard? Amém. Que pergunta interessante. Essa pergunta, todos são batizados, mas não perguntam por que invoca o nome de Jesus. Exatamente. Irmãos, eu vou responder essa pergunta no livro de Mateus. E também outro verso dentro do livro de Mateus. O primeiro verso que eu consigo encontrar, irmãos, é: na sintaxe do nome Jesus existe um significado muito forte. É por isso que esse nome foi escolhido. Amém, irmãos? Isso se encontra em Mateus 1:21, que diz assim, ó. Espero que os irmãos acompanhem. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é que ocorre, irmãos? Não foi José e nem Maria que colocaram um nome no filho, mas esse nome ele veio do céu, Diácono Paulo. Foi enviado um anjo e esse nome já teria sido escolhido antes. Por quem? Pelo próprio Deus. É tanto que no nascimento do filho, ele ordena, você coloque este nome, o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E em hebraico, o Diácono Paulo, que foi transliterado para o português, Yeshua significa Yahvé salvo, que é o nome em hebraico do Deus Todo-Poderoso. E outro também, falando rapidamente, irmãos, é quando Jesus ele é ressurrecto.
ele recebe a autoridade do Pai. Então ele recebe essa autoridade e em Lucas ele mesmo fala: apregoai-vos, fazeis discípulos em meu nome. E para se fazer discípulo é primeiro se inicia o que, Diácono Paulo? O ato batismal. Amém? Então, Diácono Paulo, o senhor poderia citar mais exemplos que essas coisas foram feitas em nome de Jesus? Sem sombra de dúvida, irmão Giliardi. As escrituras dentro do Novo Testamento nos mostra como os apóstolos se conduziram, né? Como eles fizeram o batismo. O apóstolo Paulo, em Colossenses, eu gostaria que você fizesse essa leitura, irmão Giliardi. Amém, Diácono. Colossenses capítulo 3 e verso de 17, veja o que diz o apóstolo. O irmão faz a leitura e a gente comenta, tá bom? Amém, Diácono Paulo. Colossenses 3 e o verso 17, que diz a palavra de Deus? Diz assim: e quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então veja, irmão Giliardi, aqueles que estão nos vendo. O apóstolo Paulo ensina na igreja de Colossenses, ele diz, viu? né? Tudo quanto fizer, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, é todas as coisas. Agora, principalmente o batismo, né? Que é ali, o batismo, ele é uma aliança entre o homem e Deus. Confirma-se a aliança. A pessoa, quando recebe batismo, ele é selado. E depois sai das águas, recebe a posição das mãos do ministério, do presbitério, recebe os dons do Espírito Santo, como diz Atos 2:38. Então, é importante. Por isso que Paulo, inspirado por Deus, a igreja de Colossenses, ele traz esse texto 3:17, né? Então, aqueles que estão nos vendo, faça como os bereanos, né, irmão Giliardi? Amém. Examine as escrituras, porque a escritura ela é fundamental. Ela é nosso ponto máximo de fé. Amém, irmão Giliardi? Amém, Diácono Paulo. Então, posso tomar a palavra e fazer mais uma pergunta, Diácono Paulo? Pode, irmão Giliardi. Diácono Paulo, está escrito que nós somos fundamentados na fé dos apóstolos e dos profetas. Efésios. Será que existe exemplos, fora esse aqui, de outros batismos em nome de Jesus? Sem sombra de dúvida, irmão Giliardi. Amém. Então, o senhor pode citar um verso? Atos capítulo 8 e verso 16. Vamos lá. Atos 8, verso 16. Isso. Que assim está escrito. Então a gente pega do 15, né? Que diz assim, ó: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, a gente está vendo o exemplo aqui, irmãos, que o batismo feito em Atos dos Apóstolos. Mas primeiramente, Diácono Paulo, por que o livro tem esse nome? Porque Atos quer dizer o acontecimento, né, dos apóstolos. Interessante. E o acontecimento do Espírito Santo, as coisas era conduzindo aqueles homens, irmão, e coisas maravilhosas eram feitas, né, irmão, já como o batismo e também como curas que foram realizadas. Também milhares de pessoas, ouvindo essas palavras, se convertia através do nome de Jesus. Olha só, você que está assistindo esse vídeo, nós temos que fazer diferente dos apóstolos, né, Paulo? Não, se fizer, não folga. Por quê? Não Porque folga. eles receberam de quem esse mandato? Do próprio Jesus. E eles, irmão Giliardi, como diz Atos capítulo 2, irmão, foi o dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. E dali em diante, eles foram testemunhar tudo quanto eles aprenderam com Jesus. Olha o só. Próprio Jesus. E passou a batizar em nome de Jesus, a curar em nome de Jesus. E todas as reuniões eles faziam em nome de Jesus. Amém. Eu quero citar mais um exemplo de batismo, Diácono Paulo. Se os apóstolos batizaram, esses batismos então em Atos dos Apóstolos. Isso. E como é que eles fizeram esse batismo? Nós já lemos Atos 2:38, o próprio Paulo dando conselho em Colossenses, como o senhor explicou. E ele disse tudo que for fazer em ação. O batismo é uma ação. Exatamente. Né? Então a gente tem que fazer em nome de Jesus. Isso. E vários exemplos, outro exemplo que a gente acha, Diácono Paulo, é Atos 10:48. Que bom. Olha o interessante aqui, Diácono Paulo. Mais um exemplo de batismo nas Escrituras, irmão. E eu não entendo o porquê
que tem pessoas que fazem diferente do que os próprios apóstolos fizeram. Como é que o homem cheio do Espírito Santo vai fazer uma coisa errada, Tiago? É impossível, irmão. Não pode. Porque Jesus, ele disse, eu enviarei o Espírito Santo, em João capítulo 14, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, se é verdade, não pode ser mentira. Amém. O Espírito Santo não habita onde tem mentira, Não Tiago. pode, irmão. E Pedro, ele estava cheio Do Espírito Santo, sem Amém. sombra de dúvida. Aqui, Tiago, é interessante que é um batismo feito por o primeiro gentil. Isso. Pedro, ele batizando o primeiro gentil. Isso. E olha como é que fala aqui, irmãos. Acompanhe também conosco. Atos 10:48. Isso. E mandou que fosse batizados em nome do Senhor. E em outras traduções ele completa, em nome do Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo, Lucas, ele está escrevendo o Ato dos Apóstolos, está dizendo que o ato foi feito assim. Foram batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem por eles em alguns dias. Outro exemplo, Diácono Paulo. Leia para nós e... Irmão Girati, deixa eu continuar um pouquinho aqui nesse Claro, texto. irmão, claro. Nós estamos aqui na casa de Cornélio, a qual Deus envia Pedro lá, e lá Cornélio, ele traz a sua família Certo. para se encontrar com o apóstolo Pedro, e também os vizinhos e familiar. O que se entende aqui, irmão, que não só Cornélio foi batizado, mas outros irmãos foram batizados, aceitaram, aderiram à mensagem da igreja. Graças a Né? Deus. Então eles foram batizados segundo o texto bíblico em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. Diácono. Mais um exemplo, Diácono Paulo, pode? Pode. Olha, interessante, irmão. Mais um exemplo de batismo bíblico. Atos 19, verso 5. Atos 19, verso 5, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmão Giliardi, aqui Paulo estava em Éfeso, né? Uma das suas viagens missionárias, e lá ele conhece alguns irmãos da igreja de Éfeso, né? Pergunta em que eles são batizados, eles respondem, então, mas eles não eram batizados em Jesus, tinha que ser batizado em nome de Jesus, Amém. né? E foram batizados em nome de Jesus. Então, todas as escrituras dentro do Novo Testamento vai mostrar a necessidade, irmãos, da pessoa receber o batismo em nome de Jesus. Porque Jesus, na realidade, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Éfeso, ele é o cabeça da igreja. Verdade. Né? Ele como o cabeça da igreja, então, no seu nome, como também diz o livro de Atos, vamos ver a importância, irmão Giliardi, deste nome de Jesus. Amém. Vamos lá ver Atos 4 e o verso 12. Amém, Diácono Paulo. Esse verso é muito interessante. Riquíssimo, né, irmão Giliardi? Pedro estava cheio do Espírito Santo. E olha o que ele vem dizer. Eu vou ler e o senhor faz uma breve explicação. Amém. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Graças a Deus. Irmão Giliardi, nós temos aqui um acontecimento, né? Pedro e João estavam diante do Sinédrio, porque tinham curado um homem em nome de Jesus, como eles explicam atrás, no verso 3, no capítulo 3. E aqui em Atos 4 e 12, como você leu, Pedro ele diz para o Sinédrio de Israel: não há outro nome que se deve ser salvo a não ser pelo nome de Jesus. Então, todas as coisas, irmão Giliardi, aqueles que estão nos vendo, está sobre o nome de Jesus. Então, se alguém quer salvação, se alguém quer encontrar o verdadeiro caminho, tem que aceitar Jesus e em seguida ser batizado em nome de Jesus. O interessante, Marcos, né, 16:15. Isso. E ser batizado será salvo. Naquele que crê, será batizado, será salvo. Então o batismo ele tem ligação com a salvação. Com né? certeza. E esse nome tem que ser invocado, o nome de Jesus. E quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele diz que é preciso o homem nascer de novo, Exato. da água e do Espírito. Então, o batismo, você vai às águas, quando você é sepultado nas águas, você sobe um novo homem, segundo a Escritura. Se você realmente foi batizado porque creu no nome de Jesus, porque creu nas Escrituras, na Santa Doutrina, você recebe batismo, você sai sim uma nova criatura, sem sombra de dúvida, né? Porque os seus pecados ficam
ali nas águas. Amém. Então, para nós terminarmos, Diácono Paulo, quero fazer uma observação. O senhor falou lá que Paulo ele foi em Éfeso e batizou os irmãos. Sim. E na carta que Paulo envia para Éfeso, no capítulo 4, ele diz que a gente tem que ter vários pensamentos? Não. Lá em Efésios, capítulo 4, Paulo diz: há uma só fé, uma só esperança, um só Deus e um só Batismo. Então, o único batismo que vai lhe dar salvação é o que está escrito nas Escrituras, que é em nome de Jesus. Então, irmãos, nós acabamos este tema. Paz seja convosco e espero que você tenha analisado e tenha escutado de nós essas pérolas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.